Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre seguindo a religião de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Depois da morte do rei Salomão, Israel ficou dividida em 2 reinos. 10 tribos de Israel seguiram a Jeroboão, cumprindo-se assim a profecia do profeta Aías, que profetizou contra Salomão. E 2 tribos seguiram Roboão, que era filho de Salomão e descendente de Davi. E nesta época, o templo do Senhor se encontrava em Jerusalém. Jerusalém essa que estava sob o domínio do rei Roboão. O povo saía de ano em ano a Jerusalém a fim de comemorar as festas, sacrificar ao Senhor e também trazer os seus dízimos até ao templo. O rei Jeroboão, que era o rei das 10 tribos de Israel, temeu que o povo se juntasse a Roboão e se voltasse contra a Jeroboão e matasse e tomasse o reino para si. E por esta razão tomou conselho e fez para si benzeiros de ouro, fez um templo igual ao templo que se encontrava em Jerusalém, levantou altares em Dan e em Betel, e incitou o povo que não subisse mais a Jerusalém para adorar ao Senhor, que eles tinham que ir a Dan, assim também como a Betel, para poder sacrificar. Colocou festas nesse seu templo, nessa sua adoração, colocou festas semelhantes àquelas festas que se encontravam em Jerusalém. E também levantou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, a fim de que servisse no seu templo. E o povo, olhando para o templo de Jerusalém e olhando para o templo que se encontrava em Dan e também em Betel, que pertencia a Jeroboão, eles não viam tanta diferença. Por esta razão, o povo já não ia a Jerusalém adorar ao Senhor conforme a lei dada por Moisés. E sim, eles adoravam no lugar mais próximo de si, que era em Dan ou em Betel. Fazendo isso, Jeroboão fez com que o povo pecasse contra Deus, seguindo uma religião falsa, seguindo algo que Deus não havia instituído. Jeroboão, por conta do medo, por conta da rixa que existia entre ele e Jeroboão, criou uma religião falsa que levou o povo à ruína, que levou o povo a pecar. Mais tarde, Deus enviou um profeta a Roboão e profetizou que surgiria um homem, nasceria um homem que se chamaria Josias, que acabaria com essa idolatria, esta adoração no meio do povo de Israel. Atualmente, muitos homens têm cometido o mesmo pecado de Jeroboão. Jeroboão por conta do medo, Jeroboão por conta dos homens, ele criou uma religião semelhante àquela que era a religião de Deus e fez assim o povo pecar. Muitos são os homens que têm criado suas próprias religiões, suas próprias igrejas, com seus próprios ideais, semelhante àquilo que está na palavra de Deus. E muitas são as pessoas que têm caído e têm seguido uma religião falsa, uma religião criada por homem, baseado em mandamentos que são preceitos de homem. Por esta razão, Jesus Cristo disse: esse povo em vão me adora, em vão me adora, porque eles guardam e ensinam preceitos que são mandamentos de homem. Nós temos que analisar o que vem de Deus e o que vem dos homens. Se o povo de Israel analisasse as escrituras
deixadas por Moisés, eles conseguiriam descobrir que a religião criada por Jeroboão era uma religião falsa. Por essa razão, nós temos que analisar o que Jesus disse, o que os apóstolos deixaram para a igreja do Senhor Jesus Cristo e aquilo que tem sido pregado atualmente. Nós temos que deixar as artimanhas dos homens, a religião criada por homem, os ensinos criados por homens, as doutrinas criadas por homem, para seguir aquilo que Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Cuidado com a religião de Jeroboão. Cuidado com os ensinos de Jeroboão. Parecem ser de Deus, mas no fundo não são. Parecem ser de Deus, mas nos leva à perdição. Jesus disse: muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. E Jesus dirá abertamente a essas pessoas: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que Jesus falará isso a essas pessoas? Porque essas pessoas seguiram uma religião ou a igreja falsa, o ensino falso, seguiram a religião de Jeroboão. Cuidado com isso. Que Deus abençoe a todos.